pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geek Center. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas. Primeiro vídeo acho que eu estou fazendo mostrando o meu rosto para o canal aqui em louco. Hoje trago para vocês hands-on do LG Prime Plus, aparelho que já está comigo aqui faz uns 3 dias. Hoje nós vamos dar uma olhada mais por dentro das primeiras impressões do aparelho. Ele impressiona, ele é bom nos primeiros contatos, como ele se sai. Então, fiquem ligados porque agora nós vamos lá para o estúdio para contar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Solta aí. Então eu vim aqui para o estúdio para mostrar para vocês as primeiras impressões do LG Prime Plus, lá fora conhecido como LG Magna, que é o smartphone intermediário da LG. Para início de conversa, vamos falar do design levemente curvado, bem parecido com o do LG G4. Ele pesa 137 gramas, é bem leve e tem 10,1 milímetros de espessura. Isso não faz dele o smartphone mais fino, mas também não faz dele o smartphone mais grosso. Ele fica no meio entre os dois, isso é legal. A curvatura do dispositivo, por ele ser um pouco mais curvado, ele pega na sua face um pouco melhor e é bem mais fácil de você segurar. Por causa dos Smart Buttons, como a LG gosta de chamar, você tem uma posição natural para segurar o dispositivo. Isso me agradou muito. Sempre que eu pegava num smartphone da LG eu já sabia como operar. Eu tive um LG G2 também, a curvatura era ótima. E aqui eles manteram isso também. Então a maneira com que você geralmente segura ele é assim. Então você não precisa fazer muito malabarismo para você operar o aparelho. Isso é legal. De primeira impressão isso agrada bastante. O tamanho da tela também é ideal, principalmente de primeira impressão. Ela tem 5 polegadas, mas ela parece ser bem compacta. Você consegue operar ela sem muitos malabarismos. Você faz um malabarismo ou outro, mas na maioria das vezes você roda bem com ela. Falando já da tela, ela tem 5 polegadas, resolução 1280 por 720 HD e densidade de pixels de 294 ppi. Ela é IPS LCD, então ela tem ângulos de visão mais abertos. Vocês podem não estar vendo na câmera, isso é normal, mas na vida real isso significa que ela não perde a cor quando eu mudo a angulação, isso é legal. Os botões do aparelho, eles ficam aqui atrás. Nós só temos 3 botões. 2 botões de volume, um botão de energia. Aqui nós temos a câmera, o flash LED, o alto-falante de 1 watt. Depois eu vou falar um pouquinho mais das primeiras impressões também. Aqui nós temos o logo da LG, já é o logo novo, né, sem a marca anterior. Aqui embaixo nós temos um microfone e a conexão micro USB. Aqui em cima nós temos outro microfone e a conexão 3,5 mm. Aqui em cima, jogando um foco de luz, nós temos a câmera frontal e aqui, vocês não estão vendo, um pequeno LED de notificações que pode piscar enquanto ele carrega ou quando chega alguma notificação. Isso é bem legal. Aqui nós temos outra saída de som, dessa vez para chamadas, ele não tem som estéreo. Então a tela ela tem uma boa proporção frente ao aparelho e as bordas não são tão finas, mas também não são tão grossas. Isso ajuda um pouco, principalmente na hora de digitar, porque você não acaba errando tanto assim. Nós ainda não testamos jogos de primeiro momento, mas nós já podemos falar um pouquinho do hardware dele. O hardware dele é composto por um processador MediaTek MT6752, rodando a 1.5 GHz. O benefício desse processador é simples, ele é 64 bits. Nós também temos uma versão 32 bits, também 3G, depois eu vou falar um pouco mais disso. E ela roda 1.3 GHz, esse aqui roda a 1.5 GHz, ambos são quad-cores. Mas esse aqui, se não me engano, tem suporte a octa-core, não sei como funciona no caso desse modelo, porque todos os aplicativos reconhecem ele como quad-core, então não dá para entender muito bem como isso funciona. Ele tem 1 GB de RAM em ambos os modelos e a GPU desse aparelho que eu estou aqui é uma Mali T760 e a do 3G é a Mali 400 MP2. Aqui eu sofri um pouquinho de engasgo, principalmente quando eu fui alternar entre as tarefas, então isso foi um pouco estranho, porque mesmo tarefas básicas como Spotify e WhatsApp, quando você volta para a tela inicial, reinicia a tela inicial, isso é um pouco estranho, um pouco incômodo, mas para um smartphone desse porte era até não tão estranho ver isso, principalmente por causa da RAM que é apenas de 1 GB. Se fossem 2 GB, como seria, por exemplo, no Zenfone 5, como é, né? Ficaria um pouquinho melhor. O Spotify, como eu não tenho nenhum aplicativo além dele aberto, vocês não vão notar tanto essa diferença. Se eu for colocando ainda mais aplicativos, isso vai se notando a cada vez mais.
Nos benchmarks ele se saiu muito bem, fez 31 mil pontos no AnTuTu, passou smartphones como Galaxy S4 e Nexus 7 de 2013, né, um tablet, no Geekbench, e em outros benchmarks ele se saiu muito bem também por causa de ser 64 bits e ter uma arquitetura um pouco mais recente. Então isso é um pouco melhor, principalmente para quem procura um smartphone assim. De primeira impressão o hardware ele agrada, mas depois ele mostra um pouquinho de lentidão, principalmente ao abrir tarefas básicas. Isso é um pouco estranho, como eu falei. Você volta para a home e ela reinicia, então ele não consegue manter os aplicativos rodando o tempo todo. Isso pode ser um pouco incômodo para alguns usuários, para outros pode não ser tanto. Tirei uma foto aqui, mas ó, ele com dois aplicativos na multitarefa, às vezes ele dá uma engasgadinha, como vocês podem ver aqui. A câmera está aberta assim e ela demora um pouco para você voltar. O Spotify, como ele já está aberto, então acaba sendo um pouco menos estranho. Eu vou abrir aqui o CPU-Z para a gente dar uma olhada também. Aqui, né, MT6752, como eu tinha falado. E basicamente essas são as especificações do aparelho. Ele roda o Android 5.0.2 com a UX 3.0, que é a interface proprietária da LG que vem, né, desde o LG G3. O LG G3 trouxe essa interface originalmente. Tem ícones bonitinhos? Tem, só que eles são enjoativos, enjoam bem rápido e você acaba trocando eles com uma constância muito grande. Outra coisa também é que esse aparelho em especial veio com personalização da TIM. Eu pluguei dois SIM cards nele, um da Nextel e um da Vivo. Automaticamente, sem eu nem pedir, ele instalou diversos aplicativos da TIM. Aqui nós temos 8. Depois ele instalou mais 2, mais 3, totalizando 11. Então, bem estranho, além de aplicativos como Twitter, Waze, Facebook e outros joguinhos que não podem ser desinstalados, o que é muito ruim mesmo. A memória interna dele é de 8 GB, no entanto, cabem apenas 3,1 GB. Você só pode ter 3,1 GB ali. Disponível mesmo, ele tem cerca de 2,6 GB. Não sei por que isso acontece, mas os 3,1 você pode usar mais ou menos na faixa de 2,6 GB sem nada. Então, isso acaba sendo um pouco incômodo. Os aplicativos nativos LG são bem bonitos, são bem feitos e principalmente são muito bem projetados. Então você tem recursos exclusivos, mas que funcionam apenas nos aparelhos da marca. Em conexões nós temos Wi-Fi 802.11 BGN, 4G LTE, 3G, Bluetooth 4.1 com aptX, entre outras conexões como Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, entre outros. Então, bem legal o que eles fizeram aqui também nas conexões. O preço dele é de 800 a 500 reais, dependendo da loja de você pegar e do dia em que você pegar. As primeiras impressões são medianas, o aparelho tem potencial, mas ainda precisa ser um pouquinho mais otimizado, principalmente no sistema, porque o sistema é muito carregado e com essa bloatware da TIM você vai acabar sofrendo algumas engasgadas. Outra coisa que pode fazer você ter um pouquinho de deslize é a câmera. Apesar dela ter 8 megapixels na traseira e 5 megapixels na frontal, a de 8 megapixels hoje em dia ela é ótima, mas à noite ela não se saiu muito bem. Ela tem um pouco de granulação, você perde um pouco da nitidez e um pouco do brilho. Por que eu abri um AnTuTu? Não sei. Então, você pode conferir todas as fotos no nosso Flickr ou também no nosso Medium, né? Onde o review estará upado em texto para quem quiser. Quem gosta de review em texto vai poder ler lá também o nosso review. As fotos estarão também na tela agora, para quem quiser, e vocês vão poder dar uma olhada. A câmera frontal de 5 megapixels, ela tem um recurso que é um flash virtual. Isso significa que, vou apontar ela aqui, só para vocês terem uma ideia. Ela cria uma espécie de borda, né, entre a foto. Então, ela permite que você tire fotos com uma luz artificial. Legal que eu estou fazendo o gesto de swipe, ela está mudando. Tire fotos com essa luz artificial, com essa borda meio rosada. E tenha uma luz a mais. Isso também já é usado pela Motorola e por outras empresas, mas a LG fez um bom trabalho colocando isso aqui também. A câmera de 8 megapixels, de 5 megapixels, desculpa, apesar dela ser um pouco boa, à noite ela granula também, não dá pra mentir.
Mesmo assim, para fotos ocasionais ela é boa e para fotos em grupo também. Você pode tirar uma foto só fazendo assim, LG ou Whisky, tirando apenas com a sua mão também. Então, bem legal o recurso que eles empregaram aqui. São dois recursos bem bacanas. A câmera principal, ambas as câmeras na verdade gravam em 1080p, o que é bem legal. E você não vai ter muitos problemas de dia. À noite você pode ter um pouco mais de problema. O alto-falante de 1 watt é muito bom. E ele não traz som distorcido. Eu vou colocar aqui uma música que eu estava reproduzindo no Spotify agora há pouco. Enquanto ele... Então ele é bom, mas pode ser que algumas pessoas não gostem do volume por ser muito alto. Ou algumas pessoas vão gostar porque o volume é justamente alto. Então algumas pessoas podem gostar ou não do alto-falante desse aparelho. Vai de pessoa para pessoa. Esse daqui então foi o hands-on do LG Prime Plus. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta, compartilhe com seus amigos, com a sua família e ajude o X Center a crescer. Obrigado e até a próxima.